Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. E o Varejista, como sempre, falando de varejo, consumo, distribuição, hospitalidade, ambiente de negócios, empreendedorismo. E hoje eu vou dizer que o papo é um papo mais do bem-estar. É um papo mais para a gente relaxar. Quem sabe fazer uma massagem, porque quem está aqui é um cofundador e CEO do Buda Spa, Gustavo Albanese. Primeiro de tudo, muito obrigado pela sua presença, por aceitar o convite de estar aqui conosco. Então, assim, muito obrigado. Bom, prazer estar aqui com vocês. Então, o papo hoje tem que ser um papo que as pessoas vão se interessar ainda mais por fazer as massagens, né, e por ter o bem-estar. E eu quero muito que a nossa entrevista, nosso bate-papo, eu costumo dizer que é muito legal o varejista porque o público que assiste é um público de negócio, é um público de empresário, que às vezes quer entender muitos desses meandros, e acho que tem um ponto-chave para a gente conversar hoje, que é a questão do bem-estar. O que significa hoje bem-estar dentro, vamos colocar assim, do varejo, né? Que é onde a gente está falando de produto, prestação de serviço, mas o que é o bem-estar hoje? O que ele significa? Como é que esse mercado vem se posicionando atualmente? Você sabe que o bem-estar é uma palavra em transição e dinamismo permanente, né? Quando a gente começou em 2001, essa palavra nem existia. Não se falava na palavra bem-estar, não era comum aí no vocabulário, nem wellness, não tinha muito isso daí. Ela foi aparecendo conforme a cultura das pessoas foi passando a sentir a necessidade de algo que fosse fazendo melhor para elas. E no começo ela era uma palavra bem nichada. Então era uma palavra onde o bem-estar ele era só aquilo que realmente está relacionado diretamente ou à saudabilidade, ou alguma coisa que faz bem para o mindfulness e etc. E aí ela assim foi. Só que com o passar do tempo, as pessoas de dinamismo de sociedade geral, e principalmente vindo isso através do aculturamento dos Estados Unidos e visão europeia da coisa, foi se percebendo que o bem-estar ele é uma maneira muito mais ampla, porque ele passa a ser um estilo de vida. A partir do momento em que você coloca o conceito do bem-estar dentro da tua rotina e começa a priorizar frentes, atuações, locais, produtos, serviços que de uma maneira ou de outra fazem bem para a pessoa, para que ela tenha lá endorfina, ocitocina e etc., isso daí indiretamente está ligado ao bem-estar. O Global Wellness Institute, que é o instituto que rege conceitualmente as pesquisas principais do mercado de bem-estar, que fala que hoje é um mercado aí de 6 trilhões de dólares no mundo, ela foi ampliando o conceito de bem-estar e aí ele envolve não só as atividades que para a gente são mais óbvias do bem-estar, então as massagens, as terapias, yoga, coisas que fazem bem para a mente, também as coisas que fazem bem para alimentação saudável e etc. As atividades físicas, porque direto ou indiretamente elas estão diretamente relacionadas ao bem-estar. Estilo de vida da parte de beleza também, eles englobam e colocam a beleza dentro desse mercado de bem-estar. Então, a beleza em que sentido? Cosméticos, atividades estéticas e coisas que fazem você, ainda que utilizando um produto ou um serviço de fora para dentro, te faça se sentir melhor. Um mercado enorme que vem crescendo dentro desse universo aí do bem-estar é o real estate. Então é algo que no passado a gente, o que tem a ver? Nem conversava. Construção, incorporação, tem tudo a ver com a forma como você aproveita a luminosidade de fora para gastar menos energia de dentro, os tipos de materiais que são usados na construção, os processos todos de circulação de ar, de temperatura e de energia e de consumo dentro de um empreendimento. E tem vários selos já no mercado de real estate voltados para empreendimento sustentável relacionado a bem-estar. Então isso entrou também como um nicho do bem-estar. Então ele vai se ampliando conforme a gente vai também evoluindo em sociedade. Ou seja, é tudo que de alguma forma faz eu me sentir melhor. É isso. É isso. É isso. E quando vocês enxergaram, você falou 2001, a fundação do Buda Spa, 2001. Quando vocês enxergaram, quando vocês enxergaram não, o que vocês enxergaram na fundação do Buda Spa em 2001? Tanto como conceito, como experiência, e você falou muito bem, a essa época, esse conceito hoje de wellness, bem-estar que a gente fala, não era um conceito difundido como hoje, definitivamente. A gente está falando de 23 anos, né? O que vocês enxergaram a essa época para abrir o Buda Spa nesse conceito e nessa experiência que o Buda Spa tem? Você sabe que naquela época, quem veio da ideia e trouxe a ideia original do Buda Spa foi Jaime, meu pai.
Eu e ele, naquela época, a gente trabalhava em mercado financeiro em banco. Então, era uma vida oposta. Era a gente trabalhar com... Pera, deixa eu ver se eu entendi. Os fundadores do Bundespa eram do mercado financeiro e trabalhavam em banco. É isso. Definitivamente, vocês quiseram explodir os bancos no sentido era outra vida, né? Então, era assim, era M&A, operações de ações em bolsa, reestruturação de empresa, crédito, enfim. Outra área ali que era um outro viés de negócio, só que aí... Ele veio com a ideia naquele momento, porque o meu pai ele já fazia massagem desde os 16 anos. Tá. Então era atípico. Então ele já tinha esse viés de qualidade de vida e de um negócio de se sentir bem. Tem um viés também de família, que a minha mãe é médica homeopata desde sempre. Então a forma como a gente foi aí, cresceu, foi educado e passou a viver com a maneira de encarar os medicamentos e a medicina, a gente veio sempre trazendo uma perspectiva naturalista da coisa. Então isso já meio que fazia parte aí da visão. E naquele momento, quando veio a ideia, ele veio a ideia muito mais como uma oportunidade de negócio relacionada a alguma coisa que o mundo está carente naquele momento. Então, não era puramente assim uma coisa de bem-estar. Claro que indiretamente era algo de bem-estar, mas foi bom, isso daqui é um negócio que o mercado internacional está crescendo, é uma tendência forte, e aí eu fui com o tempo trazendo referências de fora também, mas naquele momento foi assim, ó, isso é bom, isso faz bem, e não tem no mercado. Vamos colocar, e aí começou como um negócio em paralelo, não era nem naquele momento, nos primeiros anos de Bundespa, não era nem um negócio prioritário nosso profissionalmente. Mas quando vocês fundaram em 2001, eu até anotei aqui para te perguntar, vocês, por mais que você contou todo esse contexto, o Bundespa já era do jeito que é hoje? Ou, por exemplo, quando vocês fundaram o Bundespa, não, como você falou, seu pai já era praticante, né, habitualmente de massagem. Só que o Bundespa, a gente já vai falar disso, ele oferece mais serviços e com uma experiência muito específica. Se você, e eu sou, por exemplo, eu sou um cliente que consome essa questão de relaxamento, de massagem, quando você vai numa clínica X ou num Bundespa, e eu não estou aqui valorando por conta da sua presença, qual que é melhor ou pior. Eu estou dizendo que você tem uma experiência X e uma outra experiência. Quando vocês fundaram em 2001, já tinha essa experiência que tem hoje, ou vocês foram aperfeiçoando? Não, Como é que vocês enxergaram isso? Dinâmico. Inclusive, se a gente fosse o mês de 2001, a gente não estava nem aqui agora, não tinha chegado, porque acho que não só a adaptação cultural das pessoas, mas a próprio aprimoramento do modelo de negócio. Então, ele era uma coisa muito mais simples, ele era uma clínica de shiatsu na época. Então, era uma clínica que fazia shiatsu, reflexologia e mais umas 3 ou 4 terapias, e com viés até menos lifestyle, menos qualidade de vida, menos sentir-se bem, que é hoje, e um pouquinho mais terapêutico. Ele, por mais que ele gerasse esse sentir-se bem, que é nosso valor e filosofia principal hoje, naquela época também, ele tinha um viés um pouco mais terapêutico. Então, naquela época, quando você falava de massagem, ou era algo mais feminino, ou era para quem precisava, porque estava com dor, alguma coisa. Então, ele não tinha... Então, conforme a cultura foi mudando, o mercado, a necessidade das pessoas foi se transformando também com conhecimento, com a forma e estilo de vida, a gente foi adaptando o negócio como um todo. E que horas que vocês conseguiram fazer essa, vamos chamar assim, criar essa identidade que tem hoje o Bundespa, com todo esse serviço que eu acabei de perguntar e que você falou que foi ao longo do tempo, que primeiro tinha uma, vamos chamar assim, uma identidade, hoje tem outra. Que horas vocês fizeram essa virada e perceberam o Bundespa que é hoje? Quando que aconteceu isso? Ele não teve uma data, porque ele não teve uma ruptura e virada de chavinha de uma hora para outra. Ele vem acontecendo em doses homeopáticas aí ao longo do tempo, e eu sempre falo até que para a equipe e tudo mais, que assim, as inovações que a gente traz para o nosso negócio, e elas precisam acontecer de maneira constante, ela não precisa ser uma porrada. Ela vem em processo, em mecanismo, em uma comunicação diferente, uma forma de abordar o cliente. Isso vem acontecendo em doses pequenas. É claro que em momentos para momentos a gente fala, vamos mudar agora a comunicação visual das fachadas, do logo, dos materiais. Isso é uma transformação. Mas essa mudança do que a gente é hoje, ela veio acontecendo ao longo do tempo. E assim, se a gente for o mesmo do que é hoje, daqui 3, 4 anos, tem coisa errada. A gente vai precisar ser diferente. E como é que você coordena essa atualização constante? Eu gostei do que você falou, porque muitos empresários que vêm aqui do setor do varejo, por exemplo, dizem essa questão de ressignificar o negócio constantemente.
não fazer mudança drástica, abrupta de público-alvo, não é isso, até porque você tem um segmento no qual você atua, mas se você não reinventar o seu negócio, ressignificar o seu negócio, você acaba perdendo o público, perdendo o seu espaço de mercado. Como é que você tem isso como CEO da empresa, como uma prática de gestão? Eu acho que é assim, a gente primeiro, premissa geral, o mundo é em transformação e o universo está em constante dinamismo e as pessoas são diferentes a cada dia. Seja porque elas convivem com as outras, seja porque muda forma de consumir, seja porque muda conhecimento e informação, e aí vai. Se a gente como negócio não for também algo em constante transformação, em algum momento a gente perde o encaixe da nossa clientela. Tá? Então, premissa 1 é assim, a gente precisa mudar a cada dia. Então, eu sempre falo, se a gente está fazendo a mesma coisa igual que a gente fazia um ano atrás, aquilo precisa de alguma maneira ser revisto e falar, tem alguma coisa errada aí, não pode ser idêntico. Alguma coisa precisa ser agregada. Então, isso é um mindset, uma forma de visão que vai sendo incorporado na equipe, nos processos, na visão, e automaticamente a gente vai sempre buscando melhorar e fazer alguma coisa diferente. De novo, ou em doses pequenas, em processo, em mecanismo, em tecnologia, ou em canal de venda, ou em comunicação, ou em serviço novo. Então, essas idas e vindas de dentro do Budespa para fora de mercado e vice-versa, elas são fundamentais para ver, bom, o que está acontecendo, e não só no mercado de bem-estar. Costumo olhar muito tendência de varejo de fora, de tecnologia, de empresas de outros segmentos, etc. O que esse cara está trazendo de novo e o que está tendo de transformação no mundo, na China, Estados Unidos, Europa, tanto em termos de consumo, como a maneira com que as pessoas estão buscando receber algo diferente, mas que antes era igual. Então, sempre tem indústrias sendo disruptadas a cada dia. Se a gente for o cara que não se mexe, a gente vai ser o primeiro a ser disruptado e ficar para trás. Então, é um trabalho aí contínuo. Agora, uma coisa importante que a gente sempre vê, e a gente viu muito isso daí na pandemia, que precisou fazer com que muitas empresas se transformassem, até pivotassem alguma coisa do modelo de negócio para conseguir ou não perder segmento, não perder cliente, não perder mercado, ou continuar sobrevivendo nesse negócio. Muitas acertaram na veia e muitas, mesmo mudando, ficaram para trás. Então a gente vai perceber, mas por que umas vão dando certo e outras vão, mesmo mudando, às vezes trazendo uma coisa diferente que estava alinhado com aquela necessidade do momento, não deu certo. E aí eu acho que vem de novo um passo atrás, qual que é a razão de existir da empresa? Qual que é o propósito principal dela? Porque às vezes, se vier um vento e você fala, puta, agora meu negócio está mais ou menos aqui, eu vou para lá e não tem nada a ver com o teu propósito, a linha que você está caminhando como norte do negócio, o cliente não vai entender, a forma de trabalho da equipe vai ser diferente, tudo aquilo que você criou energeticamente para o negócio e está construindo também, ele vai mudar o caminho. Então, você vai mudar aí, você vai separar e criar um negócio novo. Então, às vezes, tem muita ruptura aí, né? E como é que você enxerga desenvolvimento de pessoas dentro da sua empresa? Porque, veja, você está falando de uma entrega, né, ali do seu produto, do seu serviço, né, no caso, que depende 100% do ser humano na ponta ali fazer a entrega. É diferente, por exemplo, por mais que tenha um vendedor numa loja de um varejo tradicional, que vai vender essa caneca, esse blazer, esse sapato, a minha calça, seja lá o que for, você tem um produto que a pessoa chega lá, ela quer adquirir, o produto é a calça, seja lá o que for. Quando a gente fala de serviço, e a gente envolve um ser humano aplicando esse serviço, a preocupação com o ser humano, nesse caso, nesse contexto que eu estou dizendo, ela é infinitamente maior. Como é que você, como gestor hoje, trabalha essa questão das pessoas dentro da sua empresa? Eu acho que em qualquer negócio, independente do segmento, até industrial e tudo, pessoa tem que estar no núcleo, tem que estar no centro da gestão do negócio da empresa como um todo. A diferença é que às vezes as pessoas estão no back-office fazendo todo o processo de construção do negócio, marca, processo até chegar um produto no final, e aí para o cliente ele olha muito mais isso, mas teve todo um caminho, processo atrás, pessoas, e tem outros que o front-end é pessoas, que é o nosso caso, prestação de serviço. Então, o core dele, ele não deixa de ser pessoas, mas no nosso caso é ainda mais importante, porque o contato com o consumidor, ele é pessoa direto, e é na veia, e no momento ainda mais sensível da coisa, que é na terapia. Você vai, você tira parcialmente a sua roupa, você deita numa maca e você vai receber toque de um outro ser humano aí que vai... A pessoa encosta em você, né? Então, é diferente de uma venda, por mais que um vendedor tem que ser muito bem trabalhado, não é? Totalmente. Então, isso daí é um dos pilares principais do nosso negócio. Isso a gente constrói
continuamente através de formação, de equipe, de gente, de franqueados e lideranças e de time na ponta, que é o time do franqueado. Então, desde os treinamentos iniciais que passam por uma base importante de o que é o propósito dessa empresa e como funciona a história para onde eu estou indo aqui, e aí depois os processos que ela vai ter que aprender, seja protocolos técnicos quando estamos falando de terapias, rituais de atendimento, seja processos de administração, vendas, etc. com a equipe, e isso de uma maneira inicial e aí continuamente ao longo do tempo. Uma coisa importante que a gente faz, e aí são até muitas poucas franqueadoras que fazem isso, que é cuidar, gerir, treinar continuamente a equipe do franqueado, independente da jornada que ele esteja. Não é só a equipe inicial, é contínua, porque a gente não pode terceirizar algo, e não é nem terceirizar para uma pessoa que está desalinhada, porque o franqueado ele sempre está muito alinhado, mas a gente não pode não garantir que o DNA do negócio que vem dando certo não esteja sendo replicado, especialmente quando o DNA é pessoa e é o toque. Então a gente tem todo um departamento de gente de gestão que faz treinamento inicial, acompanha reciclagens mensais, plano de carreira semestral com avaliação periódica mensal. Então toda essa é uma construção contínua que a gente tem que ter com a equipe e um alinhamento muito com o gestor do negócio, que é o franqueado, que é o dono da unidade na ponta, né? E porque quantas lojas hoje o BudoSpa tem? São 107 abertas, considerando as implantação, abertas hoje, se eu não me engano, 93. Todas em São Paulo, não? Não, São Paulo tem pouco mais de 50% e o resto distribuído em outras cidades e tudo. E aí o que eu notei aqui enquanto você falava se são franquias para você manter esse padrão, veja, já é muito desafiador manter um padrão. Eu estava conversando com empresários, por exemplo, do setor de alimentação, de food service, né? Quando você está falando de um sanduíche, quando você está falando de uma carne, manter o padrão, quando você pensa em franquia, já é um desafio colossal. Sim. Quando você fala de um atendimento tão íntimo, vamos colocar dessa forma, como esse, em que a pessoa da ponta que atende o seu cliente toca né, no cliente, como é que você consegue realmente manter esse padrão? Por mais que se fale de treinamento, todas as empresas como um todo acabam desenvolvendo alguma célula de treinamento. Você falou do seu departamento de gente em gestão. Só que esse tipo de padrão, ele, como você falou, ele está num outro nível, né? É muito difícil para você, com franqueados, manter esse padrão? Ele é um desafio constante, mas isso é parte dos nossos desafios. Então a gente tem uma escola dentro do BudoSpa, que é o BudoSpa College. Então, o BudoSpa College é uma entidade independente, mas com foco na estrutura, manutenção de qualidade da rede BudoSpa, em que a gente faz os treinamentos de formação inicial e esse acompanhamento contínuo aí. Agora, o desafio sempre o que acontece? Tem o franqueado que é o líder da equipe dele. Então, às vezes, você liderar um líder, para ele liderar, ele tem algumas barreiras aí. É claro que tem os desafios de gestão e não necessariamente o nosso estilo de liderança do conceito do negócio precisa ser exatamente o mesmo do franqueado. E cada um tem o seu perfil, seus pontos a desenvolver, trabalhar e super positivos. O importante é que a gente consiga fazer com que o que vem dando certo e o método de trabalho da rede ele consiga ser replicado até a ponta. Por isso que a gente une forças, e aí o trabalho bem bacana que é franqueador e franqueado, a gente tem que trabalhar alinhado em conjunto com o franqueado, porque não adianta vir a franqueadora e colocar uma ferramenta de gestão e empurrar a goela abaixo o franqueado, se o franqueado está agindo de outra maneira. Então, ambos têm que estar trabalhando em conjunto para entender quais são as melhores maneiras, ferramentas e trabalho para que a equipe dele também esteja alinhada ao propósito norte principal do negócio. Perfeito. Indo para um lado agora, discute-se muito no varejo a questão da loja física e da loja digital. No seu caso, o produto em si, que na verdade é a prestação de serviço, a sua prestação de serviço ela é uma entrega presencial necessariamente, né? Então, você não tem uma entrega online, mas imagino que você venda online. Hoje, como é que isso funciona para você entre o online e uma ligação no BudoSpa, ou alguém que chega até a loja, até a unidade, perdão, e já entra falando, olha, eu quero fazer uma massagem, tem um horário disponível agora? Como é que o digital hoje é importante para você nesse sentido? Você sabe que a gente está falando, você pegou bem nos dois pilares aí que são importantes do nosso negócio. Um é gente e qualidade, que é o que a gente acabou de falar, e o outro é comunicação e vendas, porque não adianta você ser muito bom, então se ninguém te conhece, não chega lá, e o cliente hoje ele está em todo lugar. Então, esse é um outro pilar importante. Então, hoje na franqueadora, em torno de pouco mais de 20% da equipe da franqueadora ela é no marketing voltado para tecnologia, desenvolvimento, digital e aí vai, para que a gente consiga
está onde o cliente está consumindo. Então, a entrega ela é física presencial. Salvo o produto que a gente também tem linha de produto, chás, óleos essenciais, etc., que ele é online para tomar também. uma água, porque se estamos falando de bem-estar aqui, tomar uma água também é esse sinal. Fica à vontade. E aí, o serviço, então, ele é feito localmente. Mas a forma de você se comunicar com esse cliente, e atrair a venda dele, ele é não só presencial, mas hoje em dia ele é especialmente online. A gente tem um e-commerce na franqueadora que hoje responde por mais ou menos 30% do volume da rede. Então, o que a gente faz? A gente vende online o voucher, e aí tem uma série de estratégias aí de growth, de teste AB, de inbound, e aí vai de inúmeras... equipe de mídia está sempre, TRI Performance, trabalhando em cima disso. E aí tem um desafio também, porque a gente, através do online, a gente tem que tentar comunicar para o cliente qual que é a experiência real na ponta. E aí então, trabalho de vídeos, de experiência sensorial, de imagens, de texto e como é que você conduz. E aí tem uma equipe de criação e copywriting voltada para esse tema, mas a gente atrai o cliente online, ele compra o voucher, seja para ele ou para presente, aí ele vai em qualquer unidade da rede. Então, tem um esforço bem grande para ser para esse canal online. E aí, não só para venda, porque também os franqueados, através do WhatsApp, das suas mídias sociais, eles fazem continuamente esse trabalho digital. Então também tem trabalho da franqueadora em criar toda a infraestrutura institucional de conteúdo para ele trabalhar Mas online. Mas você sabe que também. do que você falou, por exemplo, esse mix de produto e serviço que você tem, quando você pensa no online, pela jornada do consumidor, ele vai no online, por exemplo, eu consumo a massagem do Buda Spa, aí eu vou no online e compro um produto, como você falou, por exemplo, um óleo essencial, alguma coisa do tipo. E lá pelo óleo eu acabo comprando a massagem também. Então, como é que hoje esse mix entre produto e serviço para você é mais interessante? Essa pergunta é importante porque como tem muito empresário assistindo a gente, ambiente de negócio é uma coisa que interessa muito aqui na BMC, para esse mix de produto e serviço, como é que funciona? Deixa eu só te dar um exemplo da área de alimentação, que aí a gente pega, por exemplo, uma track and field, por exemplo. Uhum. Hoje você tem um café dentro da track and field. Então você vai comprar produto de esportivo, você tem lá um café com produtos naturais, etc. Então esse mix hoje cada vez faz mais sentido. Para o Buda também, ou seja, potencializa bastante para vocês a jornada do consumidor? Primeiro falando de jornada e depois de combinação e sinergia de produto e serviço. Na jornada do cliente a gente tem vários tipos e aí o impacto de cada uma ela é diferente, não só dependendo do canal de venda de onde o cliente começou, quanto o perfil desse cliente num segundo momento. Então a gente trabalha muito de uma maneira bem técnica e não só na parte de dados, onde a gente obtém dados para colocar ele numa jornada, seja através de um CRM ou de um processo de venda local, mas também através dos treinamentos das especialistas de atendimento. Então o cliente ele pode vir, tá passando num shopping, tem um Buda Spa, ele entrou numa jornada presencial, perguntou e foi lá e comprou e fez uma massagem naquele momento. Esse cara necessariamente entra numa jornada online, porque ele está online. Então ele foi presencialmente, mas aí ele tem uma jornada, dependendo do que ele comprou, do que ele fechou e a frequência que ele está indo, ele entra numa jornada de relacionamento. Se ele comprou esse cara online e é para ele tem um tipo de jornada. Se ele comprou e foi presente, é para outro tipo de jornada. E aí a gente entra nos funis. Então, no funil a gente tem, primeiro funil que a gente fala é o topo do funil lá em cima. É o cara que nunca comprou no Buda Spa, mas ele caiu na unidade, porque ele ganhou um presente. Tá. Ele ganhou um voucher presente. Esse cara nunca gastou R$1 no Buda Spa, mas ele está vivendo a experiência. Esse cara tem uma predisposição de compra e fechamento diferente do cara que também é a primeira vez, mas ele pagou para ele ir. Então jornada desses caras e maneira de vender e comunicar no ponto de venda, ele tem que ser diferente. Depois tem o cara que ele foi algumas vezes, mas ele não tem o pacote. Ele é um cara que já conhece, mas ele não tem o pacote. Esse cara tem uma outra jornada. Depois tem o cara que já tem o pacote. Aí, além das jornadas irem mudando... São muitas jornadas diferentes aí. E aí bom, o que você faz com o cara que já vai toda semana? Não vende nada para ele? Não, aí você tem upgrade, aí você tem produto, aí você tem... Então, aí você vai afunilando a estratégia para esse cliente não só se tornar mais recorrente, mas conseguir conhecer outro serviço, aumentar o tempo de experiência, o ticket médio, levar um produto para casa para aumentar o ticket médio e ampliar a jornada de experiência dele dentro de casa, e aí a gente entra na questão de produto. E antes de falar do mix, que é o que você vai entrar agora, e até para te dar o gancho de falar do mix, como margem, por favor, não valores absolutos, até porque são dados confidenciais, mas como margem, o seu produto versus o seu serviço, qual a margem que te entrega melhor? A margem bruta do serviço ela é maior. O do produto ela é um pouco menor, mas o produto é diferente do serviço que ele me ocupa a hora de cabine,
e aí eu não consigo vender 2 ao mesmo tempo, Sim. o produto eu vendo 10 ao mesmo tempo. Então, eles têm aí a combinação estratégica de negócio que casa perfeito num ponto Entendi. de venda, por exemplo. Então, assim, por que a gente criou, ao longo, isso é coisa de 5 anos para cá, por que a gente criou produto também? Antes era puramente serviço. E a partir do momento que você tem só serviço, a experiência do cliente está entregue lá dentro da unidade, mas quando ele volta para casa ele não está no Buda Spa, ele esqueceu em tese do Buda Spa. Então ele não tem, além dele não ter nenhuma experiência dali sendo levada para casa, a marca, ele vai lembrar se ele bater em algum lugar. Então a gente começou a criar produtos que a gente já usava dentro da operação, mas para o cliente poder levar para casa, para que não só ele consiga dar continuidade àquela experiência dentro de casa, mas ele também tem ali uma memória de marca constante quando ele vê aquilo dentro da casa dele, e aí ele tem uma experiência um pouco maior, aumenta o ticket médio para a operação, ela agrega, aumenta a recorrência desse cara que bateu no olho lá do frasco de óleo essencial que ele tem na casa dele, ou do chá que ele vai tomar, e aí aquilo vira uma régua de relacionamento contínuo. Então hoje, o que a gente tem como estratégico do mix dentro do Buda Spa? Tudo que o cliente tem experiência, vive e toca de produtos dentro do Buda Spa, a grande maioria ele pode levar para casa. Então, ele tem uma experiência olfativa com óleo essencial no processo do atendimento. Aquilo, e aí a gente tem óleo essencial dividido por sinergia. Então, a sinergia o cara quer mais energia, ele quer dormir melhor sono, ele quer relaxar, então a gente tem esses óleos que ele tem a experiência olfativa em cabine, ele pode levar para casa e tem o processo. Mesma coisa do chás, mesma coisa do difusor terapêutico, mesma coisa do travesseiro de lavanda. E aí vira Mas para te perguntar, o consumo desses produtos, por exemplo, eles são mais na loja física ou na digital? Porque, claro, você tem o e-commerce que tem toda essa jornada que você mencionou, entendi perfeitamente. Mas quando ele é impactado pela experiência na cabine, como você mencionou, a chance dele comprar um óleo essencial é maior ou não? Muito maior. Muito maior. Então, por isso que ele vende muito mais na loja física do que no online. É isso que eu... Até porque no online, e aí é questão estratégica também de posicionamento. No online, você não tem muitos segundos de atenção do seu cliente. Ele está passando e vendo um monte de coisa lá no feed dele de mídia social, no anúncio no Google e etc. Então, o nosso foco quando vai ter esse impacto de comunicação com o cliente é no nosso core. Então, são em poucos momentos que eu gasto um tempo, uma energia, uma atenção do meu cliente falando de uma coisa que não é o core. Por exemplo, do chá. Eu posso até falar do chá, mas no contexto da massagem e da experiência. Então, a gente foca online na venda, no processo, no serviço, ainda que também tenha a parte de comércio. Na unidade, quando ele tem contato com o produto, aquilo vira um mecanismo automatizado de venda, porque ele teve aquela experiência, na hora que ele vivenciou, ele fala, puta, adorei esse determinado óleo de massagem, gostei do aroma aqui da unidade, gostei do sais de banho que colocaram no meu banho, etc. Na hora que ele sai, ele tem o ponto de venda, ele pode levar para casa isso de uma maneira bem mais fácil, e é mais fluido e fácil a especialista de atendimento conseguir vender aquilo para ele naquele momento. Nossa, é bem interessante isso, né? E pensando no que a gente disse, assim, o que o Buda Spa pensa para o futuro? Qual que é a sua visão dos próximos passos? Tem alguma questão que você quer dividir aqui com a gente? O que você pensa? Quando eu digo só no sentido quantitativo, tá? Só uma expansão de unidades mesmo, mais serviços agregados, o que hoje vocês querem? E aí você mesmo falou, né? A empresa precisa buscar se ressignificar sempre a cada ciclo, 2, 3, 4 anos, enfim. Como é que você pensa para o futuro a empresa, até para que a gente possa dividir aqui? A gente tem algumas frentes de estratégia do negócio. Então, do negócio as is, vamos dizer, como ele está hoje e como ele pode... Isso daí, a gente estamos falando puramente de expansão. Então, a gente tem no Brasil uma capacidade de crescimento e expansão enorme. Temos um pouco mais de 100 unidades, e 100 unidades que estão concentradas em grandes cidades do Sudeste, tem um potencial enorme aí para explorar o Brasil. Só no Sudeste? Quando eu digo só, ainda as outras regiões ainda não chegou. A gente tem em São Luís do Maranhão, a gente tem no Sul, Curitiba, Maringá, Joinville, Balneário, que estamos operações novas, temos em Goiânia. Então a gente tem alguns lugares, mas ela está concentrada no Sudeste ainda. Então potencial tem de crescimento. Potencial de expansão semelhante ao que a gente já faz no Brasil, na América do Sul e América Central, enorme. É um caminho que a gente está estudando desses passos, porque ele está alinhado ao que a gente já faz, sem precisar reinventar o negócio, que é algo que precisaria ser feito se eu fosse para os Estados Unidos, por exemplo, que aí é diferente. Então, esse é o caminho de expansão do negócio como ele está hoje. Agora, do ponto de vista operacional, aí tem uma série de coisas que a gente vem desenvolvendo. Então, não só
principalmente a experiência do cliente. Então, sempre como é que a gente melhora uma experiência através de um serviço agregado, de uma forma de se relacionar com o cliente. Aí produtos, a gente tem uma linha do P&D de constante desenvolvimento de novos produtos que agregam na experiência e permitem o cliente levar aquilo para casa. Esse é um trabalho aí contínuo que a gente tem. E tem o propósito principal do nosso negócio e da marca, que é levar e entregar o sentir-se bem. Sentir-se bem é onde a gente impacta o cliente, aí alinhado ao conceito do bem-estar que a gente falou no começo. A gente precisa ter bons profissionais e boas pessoas para conseguir crescer. E mão de obra é um item aí delicado em qualquer negócio. Delicadíssimo. Então a gente vem trabalhando e começando a criar também, o que a gente não faz hoje, mas isso é uma estratégia que está em implementação para acontecer até o final do ano, começar a criar cursos de formação em massoterapia para o mercado, para que a gente consiga formar profissionais para o mercado e alguns desses passarem a trabalhar no Buda Spa. A gente desenvolve o mercado. Desenvolve o mercado, mas vamos chamar assim, os melhores e que se interessarem, você acaba... Exato. Então a gente é uma linha de estratégia de desenvolvimento que agrega a formação do mercado e aculturamento de diversas frentes de pessoas que passam a fazer aquilo, que é um pouco da linha bem educacional da coisa, e aí a gente fortalece também o nosso sistema de crescimento com mão de obra. E aí, a partir daí tem tecnologia, tem programa de fidelidade, tem coisas que a gente vai fazendo para estar sempre em dinamismo aí, atendendo a expectativa do cliente também. Perfeito. Esse foi o Gustavo Albanese, cofundador e CEO do Buda Spa, que com certeza todo mundo que está assistindo conhece, principalmente como você falou bem aqui da região sudeste. Gustavo, agradeço muito a sua presença, foi uma entrevista incrível para a gente falar de bem-estar e entender esse modelo de negócio, que é um modelo de negócio que eu ainda não tinha trazido aqui para o varejista. Então, ficou muito claro como vocês crescem e como vocês entregam uma experiência de qualidade. Obrigado pela sua presença. Prazer, obrigado eu. A gente volta daqui um minutinho para o segundo bloco do varejista, fica aí, é muito rapidinho. BMC News, informação que gera valor. Até já. Voltamos com o varejista e agora uma entrevista que a gente vai falar de uma história de vida. Muito mais do que um fundador, um empresário, um empreendedor. Eu acho que o que me atrai para trazer esse convidado aqui para vocês é uma história de vida interessante, principalmente quando a gente pode, que eu chamo de tangibilizar, ou seja, se identificar na história e conseguir, por meio da história, imaginar, e não apenas imaginar, mas executar caminhos para a nossa vida. E a história do Daverson Migliati é fantástica, tenho certeza que você vai gostar. Primeiro de tudo, Daverson, muito obrigado pela sua presença. Daverson é fundador da Externa Café e tem um monte de outras experiências para a gente contar. Mas, acima de tudo, fundador hoje, né? Fundador da Externa Café. Primeiro de tudo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer contribuir e contar um pouquinho dessa trajetória. Quando a gente fala de varejista, né? Eu trouxe aqui já os principais varejistas, das principais varejistas aqui do Brasil e da América Latina, de todos os setores. Hoje você é o fundador da Externa Café, com certeza todos conhecem aqui e já viram alguma unidade, mas você tem uma história bem interessante no varejo, algumas empresas do varejo que você passou. Vamos ver se a gente faz assim, ó. Se você não se incomodar, eu quero te fazer uma primeira pergunta sobre varejo. Tá bom. E aí depois a gente vem contando a história, porque eu sei que você escreveu um livro também e tem algumas coisas interessantes aí. Pode ser? Combinado. Por que você decidiu abrir um café depois de toda a experiência que você teve? Qual é a sua visão sobre o varejo? Nesse caso, a gente está falando de food service, né? Ou seja, alimentação fora do lar. Por que você decidiu ir para esse caminho? Como é que você enxerga hoje esse caminho como um fundador de uma cafeteria, né? Isso. Que é a Externa Café? Na verdade, eu comecei a ver esse mercado de café no mundo, né? Foram 3 voltas ao mundo, depois eu conto essa história também. E comecei a ficar impressionado como estava crescendo esse mercado de cafeterias no planeta todo. E algo que me incomodava era quando eu perguntava de onde era esse café, e era do Brasil. E era um café muito bom, que eu não tinha oportunidade de tomar no Brasil. Então isso começou a me incomodar e eu falei, por que no Brasil não tem uma grande rede focada e especializada, uma rede grande de café premium, de café especial? Não tinha. E aí quando eu voltei dessas voltas ao mundo, depois de 71 países, eu resolvi criar a Externa, que é a ave que mais viaja no mundo, uma andorinha migratória que o pessoal gosta muito da história, né? Ela vive 34 anos e viaja como se fosse daqui até a Lua 6 vezes. O tanto de quilômetro que ela voa. Nesses 34 anos. Nesses 34 anos. E ela é uma andorinha muito corajosa, né? Só tem 100 gramas e faz tudo isso. E eu pensei, por que não criar uma rede com todos esses atributos que eu vi pelo mundo? Né? Cafés diferentes, bebidas diferentes, quentes, geladas,
brunch. E para minha surpresa, quando eu inaugurei, começou a crescer muito rápido. Né? As minhas lojas próprias ali, faturamento muito alto, né? Comparado a outras franquias que eu já tive. E depois, quando eu formatei para franquia, um interesse muito grande das pessoas, porque as pessoas já estavam querendo vinho melhor, cerveja melhor, azeite melhor, chocolate melhor e, por que não, um café melhor. Então eu comecei a entender que realmente era um produto que as pessoas estavam buscando, e aí o crescimento foi muito rápido. Eu acabei abrindo uma loja a cada 15 dias de 2016 até março de 20, sem parar. Hoje quantas lojas tem? São 61 lojas e mais algumas em obra aí até o final do ano. Isso Brasil ou mais concentrado em São Paulo? Comecei muito em São Paulo, né? Só na capital aqui, em Grande São Paulo, a gente tem 40 unidades. E aí temos 20 em torno de 9 estados brasileiros. Lá vou eu ser ousado na minha pergunta. Você termina o ano com quantas unidades abertas? O grande sonho é terminar com 80 e poucas lojas abertas. Estamos trabalhando para isso. Lá vou eu provocar ele de novo. Grande sonho ou realmente algo real? Vamos chegar a 80 unidades até o fim do ano? Eu acredito que sim, porque a gente vai abrir também loja própria. Se eu fosse depender só de franqueado, é um pouco mais difícil. Como Tem eu também processo, tenho né? a vertical de lojas próprias, então eu acredito que esse sonho vai ser realizado. Perfeito. Quem ouve, por exemplo, o Daverson falando, né? Ah, fiz 3 voltas ao mundo. Tem um livro aqui que daqui a pouco a gente vai falar que ele conta essa história. E aí quando você fala de 3 voltas ao mundo, fala, nossa, o Daverson é milionário, né? Porque, pô, o cara deu 3 voltas ao mundo, 71 países. Poxa, o cara deve ter nascido em berço esplêndido, né? Deve ter nascido naquela família lá que deu toda a condição para ele, que normalmente acontece. E vamos chamar assim, herdeiros também não tem culpa de serem herdeiros, né? Eles nasceram herdeiros, sorte a deles, né? Vamos colocar assim nesse sentido financeiro, quando eu falo sorte, mas eu sei que a sua história é diferente. E o que me encantou na sua história é que você não conta essa história como uma história triste, né? Ah, eu era aquela pessoa que não tinha nada e hoje, meu Deus, tudo vai dar certo, como se fosse um passe de mágica. É uma história muito robusta, então eu queria agora focar a entrevista nessa história para quem está assistindo a gente entender, se identificar, como eu disse na introdução aqui desse bloco, e poder saber que, além de ser real, né, é uma história que é muito bonita de se ver. Como é que você começou essa história? Qual foi o primeiro emprego? De onde você veio no sentido da origem? Eu sei que teve Casas Bahia aí nessa história bastante, que acho que foi um marco aí na sua vida. Conta do começo. Legal. E claro, eu vou te interrompendo aqui pra gente ir falando algumas coisas aí para todo mundo entender. Eu costumo dizer que comecei uma infância muito simples, mas muito feliz, né? Não faltava comida, mas faltava algumas coisinhas que eu brinco, né? Danoninho, Coca-Cola todo dia, McDonald's é difícil. Mas nem por isso... Não passou fome. Não passei fome, graças a Deus. Meu pai e minha mãe trabalhavam muito, minha mãe é dona de casa, meu pai é operário. Porém, se eu tivesse vontade ali de comprar um McDonald's, eu tinha que ter meus esforços. Então eu vendia alguns carrinhos de ferro ali na brincadeira para os amigos, ganhava uma grana, comprava alguma coisa ali. Minha mãe nem gosta que eu falo isso, né? Que ia lá no Chico Mendes, que é um parque que tem, pegava umas latinhas, amassava e vendia ali para ganhar uma grana. E tá tudo certo, né? Muita gente não gosta, tem vergonha. Eu buscava resolver o meu problema, né? A minha vontade ali. Meu pai nunca deixou a gente trabalhar, falou, foca em estudo, né? São Caetano, onde eu nasci, é uma cidade que possibilita muitos estudos, então eu fiz inglês, espanhol. Tem uma educação boa mesmo. Muito boa. Até as escolas estaduais são boas. Depois fui para a escola municipal, colégio técnico. Eu brinco que eu fiz de tudo, menos datilografia. Não escapei de datilografia, mas fiz manutenção de computador. E aquilo me ajudou, né? Então, a infância, eu ia ali numa feira do Lero, chamado de feira de artesanato, e meu pai comprava um dinheirinho ali, porque eu colecionava dinheiro, né? E eu gostava de olhar a iconografia das cédulas e falava, nossa, quem sabe eu vou ali no Taj Mahal, quem sabe um dia na Pirâmide do Egito. Então, toda semana era muito feliz ir de domingo ali, estudar geografia, história e viajar pelo mundo sem sair de casa. E quando chegou aos 18 anos, isso em 2002, não faz tanto tempo assim, eu me deparei numa situação, né, de buscar emprego e não consegui. Né? Então, 2002, ok, 22 anos. 22 anos. Então, janeiro, fevereiro, março, e paralelamente, eu tinha conseguido me matricular na faculdade, só que também não tinha dinheiro para fazer a faculdade, e busquei um FIES, um financiamento estudantil. Quem de casa pegou sabe do que eu estou falando, né? O tamanho da dívida que é. Não comecei do zero, comecei devendo, e estava tudo certo. Eu tinha que pagar os 30%, então fazia aula de informática, dava aula, montava computador. Me virei ali nos 4, 5 primeiros meses de 2002, até conseguir um estágio na Casas Bahia, né? Que aí foi outra coisa que mudou minha vida, um estágio do CIE. Só que assim, eu comecei a entregar panfleto.
O seu estágio na Casas Bahia, então, foi entrega de panfleto. Dentro do departamento de cartazes. Tá. Então, em 2002, ainda a panfletagem era algo bem utilizado no varejo, né? Dentro das lojas, porque se você lembrar, eles tinham os cartazistas, que faziam aquelas obras de arte no cartaz e tinha que colocar em todas as lojas do Brasil. E a gente pegava aqueles cartazes dos artistas ali e colocava nas colmeias para distribuir para o Brasil todo. Lógico, depois começou a informatizar com Apple, eu comecei a aprender, comecei a me especializar também com computador ali, comecei a crescer dentro da empresa. E já pensei, pô, se eu estou crescendo aqui com esse esforço, quem sabe se eu fizer um TCC de graduação, eu não cresço mais rápido. Né? Um Mas TCC para Casas Bahia. Você imaginou que o seu TCC na faculdade poderia ser um trampolim dentro do que você fazia nas Casas Bahia. Então você deve ter escolhido algum tema associado à Casas Bahia, é isso? Exatamente. Eu escolhi um tema de guardião da marca, o cara que ia cuidar da marca para todos os pontos de contato, caminhão, uniforme, as aeronaves, tudo tem um padrão. E com uma inteligência diferente, né? Tudo que eu aprendia na faculdade, com novos materiais, novas formas de fazer comunicação, economizar dinheiro para a empresa. Para mim, o projeto estava perfeito. Fiquei lá até 2005, quando eu me formei, fiz o TCC, passei de ano com louvor e apresentei para a empresa. O que aconteceu? Ah, você pegou o TCC que você passou, foi bem, você usou a empresa, mas você foi apresentar na Casas Bahia. O que aconteceu? Não aprovaram. E tomei meu não, né? Tomei meu não. E todo mundo achou, na hora que ele falou o que aconteceu, que eu falar, fui aprovado. Não, dancei, né? Dancei, engavetaram o projeto, o gerente falou que não era possível, eu falei, tudo bem. Meus amigos me zoaram muito, né? Porque imagina, tá vendo, ficou aí vários anos perdendo a hora do almoço, né? Perdendo a hora do almoço fazendo o TCC e não foi aprovado. Eu falei, cara, eu passei de ano, era o meu grande objetivo. Esse cara foi mandado embora e entrou o Rafael, que era o neto do fundador. Eu falei, eu tenho que pegar esse cara, tenho que mostrar meu projeto, é uma nova chance, não vou desistir. Só que ele andava com 2 guarda-costas, 2 seguranças dentro do departamento, era muito difícil encontrar o cara no corredor, né? Mas eu tive uma estratégia, eu falei, esse cara um dia vai no banheiro. Um dia ele levantou. A estratégia ele tem que ir ao banheiro. Essa foi a sua estratégia? Foi a minha estratégia e deu certo. Eu fico imaginando ele pensando assim, como é que eu consigo? Ao banheiro ele tem que ir, mas o banheiro não era dentro da sala, era fora? Não, era perto dos elevadores. Sorte sua, né? Sorte. E esse dia eu estava na minha mesa e eu vi ele levantando, tipo meio de tarde. Falei, esse cara vai no banheiro. Eu levantei da minha mesa, fui pro banheiro e fiquei ali lavando a mão, esperando. Não deu outra. Quando abriu a porta, era o Rafael. Eu falei, cara, eu preciso te contar um negócio, eu tenho um projeto. Ele, deixa eu só terminar aqui, a gente já conversa. Deixa eu fazer o meu, né? Deixa eu terminar. Muito embaraçoso ali a situação, mas quando ele saiu do banheiro, ele falou, vamos lá pra minha sala. Ele leu página por página do meu projeto. Isso foi muito bacana. Então o cara deu uma atenção muito especial. Ele podia simplesmente falar um dia a gente conversa. Exatamente. Né? Ele foi muito legal. Foi muito legal. E isso mudou minha vida lá dentro, porque a partir daquele dia eu virei o guardião mesmo. Né? Então ele até chamou meu chefe ali na hora, chamou o pessoal do jurídico para fazer um contrato, foi muito bacana. E daí em diante, de 2005, 2006, 2007, eu comecei a viajar ao Brasil, padronizando a empresa, né, nessa área de comunicação visual. Só que eu já estava desde 2002 sem férias, porque na época podia vender férias, podia trabalhar de sábado e domingo para ganhar uma hora extra. Vai entrando dinheirinho a mais. Levava marmita todo dia para poder economizar todos os centavos possíveis, que o grande objetivo era comprar um carro. As coisas começaram a acontecer, comecei a crescer rápido. Porém, quando chegou em 2007, nem existia essa palavra, burnout. Mas eu já não aguentava mais o que eu fazia. 5 anos ali nessa pegada, sem férias, todo dia trabalhando, sábado, domingo. Eu lembro da Copa do Mundo, o Brasil foi campeão num domingo, 7, 8 da manhã, eu estava trabalhando. Né? Então, isso me marcou muito. Quando chegou 2007, eu falei, eu vou dar a volta ao mundo. Eu vou comprar o ticket de volta ao mundo, que existe até hoje, e vou conhecer o planeta, quero conhecer o varejo, quero conhecer tudo. Ele me chamou de maluco, né? Ele falou, cara, 2007, como que você vai vender seu carro para comprar um ticket, vai voltar a pé e esse é o departamento? Eu falei, vai dar tudo certo. O departamento tá tudo organizado. Ele falou, vou te mandar embora hein, se der alguma coisa errada. Eu falei, e se der tudo certo? Eu vou te promover. Foi a brincadeira do dia ali. Realmente eu peguei 30 dias de férias, 15 dias de banco de horas e dei a volta ao mundo. Quando eu voltei, eu já não era mais o mesmo Davidson. Eu vi Subway no mundo inteiro, KFC no mundo inteiro, shopping bombando no planeta todo. E esse ticket você tem que pisar em todos os continentes. E realmente ele tem que dar a volta ao mundo e custa $4 mil. Então não precisa ser milionário, precisa ter planejamento. E até hoje custa 4, 5 mil dólares. Então a diferença é que o dólar está 5, não está mais. A diferença é só a cotação. R$2. Mas aí, só para a gente entender e caminhar, aí você fez voltou ainda trabalhando na Casas Bahia? Sim, aí eu tinha que pagar o FIES, né? Voltei quietinho ali, sem carro, voltei a andar de ônibus sem problema nenhum. Comecei a trabalhar de novo em 2007, 2008, e aí em 2009 veio a grande surpresa. Eles venderam a empresa e eu fui desligado no dia da mentira, dia 1º de abril. Até achei que era pegadinha, né? Mas era verdade. Foi desligado dia 1º de abril.
De 2009. tomou um susto. E aí, mas vamos direto para sua atitude. Qual foi a sua atitude e como que você caminhou? Falei, eu fiquei uns 5, 6 dias ali no limbo, né? Falando, caramba, o que eu vou fazer da vida? Mas eu já tinha visto o varejo, né, bombando no mundo todo, franquia bombando no mundo todo. Falei, vou abrir uma Subway. Funcionou no planeta todo, vai funcionar no Brasil. E naquela época ela estava voltando, né? Então eu fui um dos 50 primeiros, depois daquela primeira leva que não deu certo. Da segunda leva que deu muito certo, eu fui um dos 50 primeiros. Eu vi um anúncio no jornal, estamos precisando de franqueados no ABC Paulista. Consegui pegar um Proger do Banco do Brasil, né? Então eu falei, tô pagando FIES. Geração de renda. Exatamente, quem paga FIES, paga Proger. E aí peguei um quiosque, lá em Diadema, no Praça da Moça, caiu em 3 dias o quiosque, porque eu fiz ele de madeira com Você fez de madeira, cara? De madeira e azulejo, era o dinheiro que eu tinha, não tinha como escapar. Aí a Subway falou, pô, mas tá lá no manual. Eu falei, cara, mas não tinha grana, desculpa. Arrumei e segui. Fui uma das melhores franquias ali do ABC, comecei a ter um bom faturamento. O diretor falou, ó, abre mais um, tem mais um projeto aqui, abre mais um. 6 meses depois, abri outra, Shopping Anália Franco. E aí o negócio começou a escalar. Resumo, abri 10 Subways, 10, mais de 100 colaboradores só na Subway. O demitido das Casas Bahia, que depois fez a primeira volta ao mundo, pega o dinheiro e em quanto tempo abriu? 10? 6 meses eu abri a segunda e a cada 6 meses eu ia abrindo mais uma. Então, em uns 3, 4 anos, abriu 10 Subways. Exatamente. E aí comecei a ficar muito corajoso, né? E aí, é, né? Aquele atacante que pegou a confiança, né? Comecei a acertar muito. Colocou uma pra dentro, outra pra dentro, vai chutar mais, né? Aí abri KFC de frango frito, abri Morana de acessórios feminino, moda feminina, abri Bon Grelê de grelhados, abri... Você chegou a ter Esbarro. quantas franquias? Foram quase 30 operações de diversas marcas, diversos segmentos. Só que aí eu comecei a errar, né? Aí eu comecei a errar muito, né? Então o pessoal às vezes tem vergonha de falar, eu errei mesmo. Morana é uma marca maravilhosa, tem várias lojas no Brasil, só que eu não tinha afinidade com a marca, com moda. Então eu me dei mal nas lojas, né? A mulherada entrava lá para comprar, via eu barbudinho, feinho, eu não comprava. E eu não entendia o modelo de negócio, né? A pessoa pedia madrepérola, não sabia nem o que era. Mas, pô, passou na novela. Ah, mas eu não assisto novela. Pô, tava tudo errado. E aí vendia uma das operações e a mulher que comprou triplicou a venda. Ou seja, o problema era você mesmo. O problema era eu, né? Era afinidade. Temaqueria. Até hoje eu não como muito temaki. Eu abri uma temaqueria. Tinha tudo para dar errado, né? E aí depois eu abri Bon Grelê de grelhados. Nem churrasco eu faço. Meu irmão nunca deixou chegar perto da churrasqueira. Abri Bon Grelê de grelhados. Eu descongelava 10 picanha e vendia 5. Tinha que jogar 5 fora. Claro. Depois no dia seguinte, não, vou descongelar só 5. Vendia 10. E aí eu não tinha as outras 5. Então foi uma experiência de perder muito dinheiro, né? E isso alavancado. BNDES, outro projeto, FAMP do Sebrae. Depois, mais recente, peer-to-peer, sócio, porque eu não perdi a oportunidade, né? Aparecia uma oportunidade e eu queria pegar. Tanto é que eu acabei tomando alguns golpes que eu conto no livro. Caramba. E aí, hoje, essas operações todas de franquia ainda existem na sua mão, eu quero dizer, ou você, por uma questão estratégica, abriu mão dessas franquias e está focado na Externa Café? Hoje, 100% focado. Eu tive, até 2022, algumas franquias da Subway, algumas franquias do KFC, mas ao longo da jornada, eu fui ou fechando ou vendendo, quebrando mesmo. Algumas eu quebrei mesmo, perdi tudo. Eu lembro que eu trouxe uma marca dos Estados Unidos chamada Esbarro, de pizza, com um grupo, e eu não me dei bem. A gente abriu em lugares não muito adequados e eu perdi tudo, né? Então eu falei, vou focar na minha marca externa, né? Que aí em 2015 eu criei a minha marca, fui diminuindo as outras franquias, porém até 2022 eu ainda tinha lá Subway e KFC. Então, eu até anotei aqui para te perguntar, até 2022 você foi ou quebrando alguns negócios ou se desfazendo deles, quebrando no sentido de deu certo ou errado, né? Sim. E aí você fundou a sua marca. E aí, quando você fez a outra viagem, foram 3 viagens de volta ao mundo. Eu fiz uma em 2009. Então, a primeira lá na Casa Bahia em 2007. Isso. 2 anos depois fez outra? Fiz outra. Mesmo ticket? Um do concorrente. Porque no Brasil existe, no Brasil não, no mundo existe Star Alliance e OneWorld. São duas grandes alianças aéreas mundiais. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, caramba, eu fiz por Star Alliance, quero fazer por OneWorld, para saber como é que é. E eu fiz ao contrário, né? Uma eu fiz por trás, pelo Chile, Ilha da Páscoa, Bora Bora, e a outra eu fiz pela frente. África, Ásia, Oriente Médio, Ásia. Pisou nos 5 continentes, mas por outro caminho. Isso. Então, eu fiz logo em 2009, no final de 2009, porque eu já estava indo bem com as franquias, e fiz outra em 2012, que eu já estava melhor ainda, porque eu comecei a abrir. Mas essa terceira, você já tinha ido pelos 2 caminhos? Aí eu fiz por cima, eu fiz pela Europa.
O rapaz é inquieto. O rapaz é inquieto. E ainda pretendo fazer mais. E aí você fez um livro. Me mostra o livro pra gente ver. Isso aqui, inclusive, é seu. Presente pra você, tá olha autografado. Só, tem as suas vantagens, ser apresentador de um programa. Além de receber o livro, recebo o livro autografado. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Pode ter certeza que eu vou ler. Com certeza, eu já sabia um pouco da sua história. Mas você colocou aqui, ó, as viagens, ou você usou as viagens, vamos chamar assim, como uma costura narrativa para falar da sua história. Só para o pessoal de casa saber, é preciso coragem para voar. Daverson Magliatti. Tá aqui o livro para vocês, imagem aparecendo aí. E me conta isso, como é que é essa questão da narrativa? Eu teoricamente, nunca imaginei escrever um livro, né? Nunca foi, assim, um objetivo. Porém, eu recebi um convite no LinkedIn, olha como são as coisas, né? Você recebeu um convite no LinkedIn? Obrigado mais uma vez, viu? Que isso, um prazer. No LinkedIn para escrever. Eu recebi uma mensagem no LinkedIn falando, olha, sua história é muito legal, você começou, né, numa infância humilde, trabalhou na Casa Bahia, ganhava R$580 de estagiário, muita gente não acredita. Você tem o Olerite que eu sei, né? Eu tenho o Olerite, postei ele um tempo atrás aí. E as coisas foram acontecendo muito legal na sua vida, a gente quer escrever, vamos pagar tudo, vai levar para Bienal, vai fazer as noites de autógrafo, vamos pagar toda a impressão, colocar 8 profissionais. Falei, mentira, isso é golpe. Falar com a minha assessora. Não era golpe. Fui para o Rio de Janeiro, conversei com o pessoal da editora e foi muito legal. E aí foram 8 meses, né, com profissionais me ajudando ali e foi muito bacana. Algumas partes não, porque eu tive que relembrar dos golpes que eu tomei, tive que relembrar, né, eu brinco, né, que eu não tinha chorado quando nasceram meus filhos, chorei no filme Marley e eu, e chorei nesse golpe aí, né? Então Tomou um prejuízo grande. Tomei um prejuízo grande. Tá aqui no livro, quem se interessar, tá aqui no livro. Exatamente, inclusive quem quiser comprar, tá na Amazon aí, é Preciso Coragem para Voar. Conta toda a trajetória das Voltas ao Mundo, do mercado de café, as franquias que deram certo e deram errado. E o que me motivou também a escrever foi poder ajudar quem vai ler esse livro a não errar. Mas eu acho que esse é o motivo, inclusive, de eu ter te chamado para a entrevista. Porque, claro, quando a gente traz um empresário aqui de uma grande varejista, a gente fala sobre o varejo, sobre a consolidação da marca, loja física, loja digital, enfim, existe um tema para trazer. Agora, quando eu penso em trazer você aqui para essa entrevista, porque você não tem a dúvida, das pessoas de origem mais humilde, as pessoas que não têm uma origem tão humilde assim, elas precisam muitas vezes entender os caminhos, né? Onde erra, onde não erra, e é o objeto da minha pergunta agora. Se você fosse só elencar, assim, de maneira bem objetiva, Daverson, o que foi erro para você, o que foi acerto para você nessas suas empreitadas como empreendedor? Eu acredito que os acertos foi muito otimismo e coragem. Então eu percebo que quanto mais otimismo e mais coragem, eu estava indo no caminho certo. Porém, eu não podia colocar a parte de afinidade. Eu saí muito da afinidade, que nem café eu amo, lanche eu amo, KFC eu sou apaixonado, todas deram certo. Quando eu fui para o mercado que eu não entendia, não conhecia, não gostava... Bom Grilê, Morana... Temaqueria. Então, deu errado. E eu acho mais legal que quando você fala isso, você fala... Morana é ótima. Maravilhosa. No meu lugar, triplicou. Bom Grilê é ótimo. Temaqueria é ótimo. Quem é ruim sou eu, no sentido dessas operações. Afinidade, né? total. Isso é sensacional, para admitir isso que eu tenho um pouco... Porque eu sempre conheço a história... Sou eu. Então, eu sempre conheço o bonzinho, né? É assim, não... Culpa do universo. É culpa do universo, mas legal, você admite. Então, o primeiro ponto de erro é não fazer aquilo que você gosta, que você entende. Exato. Você tem que fazer aquilo que você tem afinidade e aí colocar o otimismo em prática, colocar a coragem, porque assim, o KFC ninguém me contou que eu ia ficar 4 anos tomando prejuízo todos os dias. Prejuízo. Significa tirar o dinheiro da aplicação e aportar na empresa. 4 aninhos. 4 aninhos. Eu comecei com 10 sócios, porque era um caminhão de dinheiro para montar o KFC em 2013, eram 3 milhões de reais. Quando começou a dar lucro em 2017, só tinha eu e o Henrique, só 2 sócios. Mas aí o lucro é bom, né? O lucro é bom. Só que aí a gente se tornou número 1 do Brasil, ninguém me contou também. 2018, 2019, número 1 do Brasil. Quando eu vendi ela em 2022, ainda era número 1 do Brasil, a lógica mais vem no Brasil. Ninguém me contou. Foi muita resiliência, muito otimismo, muita coragem, fizemos uma série de coisas. E na Subway, quando eu montei em Itaquera, todo mundo me chamava de maluco. Vai em Itaquera, Zona Leste, longe, você é do ABC. Eu falei, tem que ir onde está o dinheiro. E lá eu acredito que seja o dinheiro. E a gente se tornou o número 1 da América Latina por metro quadrado de venda. Então, afinidade, coragem e muito trabalho, as coisas começaram a dar muito certo. Daverson do futuro. Porque assim, querendo ou não, me corrija se você discorda de mim, você é um cara inquieto.
Muito. Você é um cara que, se tiver muita rotina ali, você já vai achar alguma coisa para sair da rotina. Sim. Quem é o Daverson que você imagina no futuro? O que você projeta? Você está com uma marca que o seu objetivo é terminar o ano com cerca de 80 unidades, que é a Externa Café, retomando aqui. Quem é o Daverson do futuro? O que você pensa? Quais são as inquietudes que já estão aí dentro de você? Como é que você pensa em caminhar para o futuro? Legal. Eu sou inquieto mesmo, adoro, né? Tanto é que nessa jornada eu acabei abrindo uma torrefação. E aí acabou não dando certo, né? Porque é outro bicho. Ah, mas você entende de café? Entendo de café, não sou barista, não sou key grader, tenho pessoas melhores que eu na equipe, gosto do mercado de café. Fui abrir torrefação, já não era o bicho que eu entendia. Foi uma experiência boa, hoje eu terceirizo. E aí, o que aconteceu nessa jornada? Veio um fundo de investimento, me buscou. Já tinha acontecido ao longo da trajetória, porém, fundos com um olhar mais de capital mesmo. Eu te dou X capital, você entrega X resultado e tá tudo certo. E eu nunca fui atrás disso, e esses convites acabaram não vingando, eu não quis seguir por esse caminho. Depois do livro, depois de 2023, um ano que começou muito bacana, veio um fundo com capital intelectual, o que é muito importante. E aí eu vislumbrei, realmente agora eu posso chegar no nível que eu quero, né? Que é se tornar a maior rede de café do Brasil. Se eu vou chegar ou não, vou trabalhar muito para isso. O Excel aceita tudo, mas assim... o grande planilha é uma beleza, né? É uma beleza, planilha, mas assim... Realmente uma rede, hoje você vai ver, sei lá, a maior rede de café do Brasil talvez seja o Mac Café. A segunda maior talvez a Copenhague de chocolate. Você não vê uma rede como existe em outros países, eu tive recentemente agora, em outubro, nos países bálticos ali, tem uma rede chamada Espresso House que tem 600 lojas em 3, 4 países ali, especializada em café. Você acha que cabe no modelo externo, eu quero dizer, você acha que cabe em quantas lojas no Brasil? Não sei se vai ser daqui 5 anos, 10 anos. Sim, claro. Quantas você acha que você conseguiria colocar no Brasil? Nem sei se é execuível, mas quantas você acha? Claro, eu quando penso no Brasil em 5.500 municípios, cerca de 1.800 com capacidade econômica, a gente pensa em mais de 500 shoppings no Brasil, vários aeroportos. Eu estou em ambientes não tradicionais, como hospitais, prédios comerciais. Então, eu acredito sim que é factível chegar em 500, 600 lojas. Caramba, segue corajoso e ousado, né? Tem que ser. Se você desse um recado para a gente finalizar, para quem tá, um empreendedor que está ouvindo aqui, pode ser um iniciante, pode ser quem está no meio do caminho, um recado para a gente finalizar aqui, Daverson. O que você fala hoje para um empreendedor, de novo, ou que vai começar do zero, ou que já está numa caminhada e está nesses momentos que empreendedor, e eu sou um deles, e você vai se identificar, eu tenho certeza do que eu vou falar. Todo dia a gente acorda e fala assim, será? Todo dia você tem uma dúvida, você tem um problema, um BO para resolver, você fala, caramba, você precisa ter essa automotivação. O que você falaria para ele? Sim, eu até estava fazendo uma reflexão hoje, que eu fiquei 7 anos na Casas Bahia e estou 15 anos empreendendo. São 22 anos de muita luta. Eu sou com 40, comecei com 18 ali, e é muito altos e baixos. Então, o que eu aprendi em todos esses anos? Eu não posso deslumbrar quando eu estiver em cima e nem desesperar quando eu estiver embaixo. O que vai acontecer? A gente teve pandemia, a gente teve impeachment, a gente teve greve de caminhão, que não tinha frango no meus KFC. A famosa frase do Flávio Augusto, né? Estabilidade não existe. Estabilidade não existe. Então, a pessoa que quer empreender tem que estar preparada para isso, né? Mas, é o que eu costumo dizer também, se você tem esse sonho, tem que empreender, porque é muito gostoso depois que as coisas começam a dar certo, muda a vida. Né? Muda a vida completamente. Então, o cara pode ter um negócio de cachorro-quente, ele pode ser bilionário, porque ele vai abrir 1.000, 2.000, ele vai ficar bilionário. E às vezes, se ele está no mundo corporativo e não tem nada de errado, se ele está feliz, está tudo certo, mas ele não vai ficar bilionário no mundo corporativo, é raro. Não vai. Então, é o que eu costumo dizer, se tem vontade, tem sonho, vá para cima com muito otimismo, estudando o mercado e com muita coragem. Daverson Magliatti, muito obrigado pela sua entrevista. Aqui está o livro mais uma vez, É Preciso Coragem para Voar. Realmente uma história de vida real, né? Uma história de vida real e muito interessante. Muito obrigado pela sua presença, por compartilhar essa história com a gente. Foi um prazer. Espero que em breve você volte para contar novas histórias, ou vai fazer a 4ª viagem em volta ao mundo. Em algum momento vai acontecer, porque já vai ter um outro olhar, né? Com certeza. Combinado. Obrigado mais uma vez, Daverson. Obrigado. Esse foi o Varejista, eu sou Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. BMC News, informação que gera valor. Até a próxima. Obrigado.